obra da criação divina. Vocês sabem muito bem disso. Deus criou todas as coisas do nada pelo poder de sua palavra e no sétimo dia descansou de toda a sua obra, conforme nós enfatizamos hoje pela manhã. Entre todas as criaturas, sabemos muito bem, entre todas as criaturas, o ser humano ocupa o ponto culminante da criação. Deus formou o homem e a mulher para que cultivassem e guardassem o mundo de Deus, especialmente o jardim do Éden, que era símbolo da intimidade, do relacionamento com o seu Criador. Entretanto, lembre-se dos termos pactuais. Para que essa comunhão ela fosse preservada, Deus estabeleceu um pacto. O homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa ordem ali imprimia a lei de Deus, onde o homem então estava diante daquilo que representava um teste de fidelidade e de amor. Para que esse relacionamento ele fosse mantido intacto, era necessário que o homem se submetesse a essa ordenança e não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês irão de fato morrer, porque esse relacionamento ele será quebrado. No entanto, irmãos, como vocês bem sabem também, no capítulo 3, vemos a tragédia. A serpente, o próprio diabo, engana o casal com suas promessas de independência, soberania e liberdade, e vemos que, seduzidos pela mentira, pelo engano, eles desobedecem a Deus, e o que era perfeito agora foi corrompido pelo poder do pecado. A harmonia foi quebrada, eles morreram, o Éden se perde, e o coração agora do homem não é mais o mesmo. O coração do homem agora se torna rebelde. E o que esse texto ou a história da criação e da queda tem a ver com o texto de hoje? Nós vamos iniciar, irmãos, o capítulo 32 de Êxodo. O capítulo 32. E vamos montar um enredo. A narração ou a libertação do povo de Israel narra uma recriação. Deus estava não só libertando, mas Deus estava forjando, formando um novo povo e preparando um novo ambiente onde esse povo iria gozar de sua presença intimamente. Deus então, como nós vimos no capítulo 19, Deus firma uma aliança. No capítulo 20 nós observamos que Deus dá a sua lei, veja como parece com Éden, e prometeu construir um tabernáculo onde a sua presença gloriosa estaria ali. Ou seja, é um protótipo do Éden, é um novo Éden entre os homens, onde ele habitaria no meio do seu povo. Contudo, irmãos, essa comunhão ela também dependeria da obediência humana ao pacto, dependeria da submissão do povo ao pacto. E de repente, tudo muda. O capítulo 32, irmãos, ele rompe com uma estrutura. É como um sanduíche, um hambúrguer, né? Imagine que o capítulo 32 é a carne. Ele rompe com toda a estrutura. Por quê? Para mostrar que toda aquela intimidade, tudo aquilo que Deus fez, toda a glória revelada, todo o poder demonstrado, toda a salvação, a lei dada, as instruções, agora simplesmente tudo cai por terra. Tudo muda. Por quê? Eles estão impacientes com a demora de Moisés no monte. Então eles começam a murmurar e aí vem o golpe. Eles chamam o líder e pedem que Arão lhes faça um Deus visível, um bezerro de ouro, símbolo típico da idolatria da terra egípcia de onde eles vieram. A gente esperava que Arão, né, um dos grandes líderes, que também estava sendo forjado por Deus, que ele não cedesse, mas ele cede. Ele fabrica um ídolo, ele usa a arte para produzir um bezerro de ouro, e o lugar que deveria ser
o lugar da construção do tabernáculo, da morada de Deus entre o seu povo, se tornou o acampamento da idolatria. O pior, o acampamento da devassidão, o acampamento do culto pagão. O lugar onde Deus iria estar com o seu povo agora se tornou uma arena de ídolos, se tornou um campo de idolatria. O povo, irmãos, peca contra Deus de uma forma surpreendente. Por isso, irmãos, nada mais justo do que a gente falar hoje sobre a rebeldia do nosso coração, né? Nós vamos aprender, irmãos, à luz desse texto, sobre a malícia do pecado e suas várias formas de sedução. E é por isso que precisamos levar a sério. Então, ou seja, nós vamos ter alguns domingos, como vocês dizem, só de peia, né? Porque é justamente a forma como o Senhor vai mostrar a rebeldia do povo. Então, atentem para o que o Senhor tem a dizer. Como nós falamos, esse texto ele está rompendo com essa estrutura que estava sendo revelada anteriormente. O Senhor vem trabalhando a questão do tabernáculo, vem trabalhando a questão do sacerdócio. Em seguida, Deus dá o sábado como sinal de sua aliança, como sinal de pacto, e agora essa estrutura ela é rompida. E entendam, irmãos, hermeneuticamente falando, quando você for estudar a Bíblia, que você notar que você vai vendo um desenvolver de um assunto e de repente tem uma ruptura, lembre-se do que eu estou dizendo, é porque ali tem algo sério a ser dito. Essa é uma estrutura, principalmente no Antigo Testamento, quando a narrativa vem desenvolvendo uma coisa que ela de repente rompe com aquilo, é porque ela quer chamar a atenção que o que vai ser dito, o que vai ser revelado é algo muito sério. E é isso que o texto, essa estrutura está nos mostrando. Diante de tudo aquilo que está acontecendo, algo muito grave aconteceu. E se vocês lembrarem bem, é algo tão grave que quando Paulo escreve à igreja de Corinto, nós expomos aqui a epístola dele aos Coríntios, no capítulo 10, versos 6, 7 e especialmente o verso 11, Paulo vai lembrar desse episódio para exortar a igreja de Corinto. Paulo vai lembrar do pecado de Israel para exortar a igreja de Corinto. Por que Paulo faz isso? Por quê? Porque Paulo quer mostrar, ou tentou mostrar à igreja de Corinto, que o problema de Israel, o pecado de Israel, é o retrato da vida do povo de Deus. É o retrato da sua própria vida, né? Porque você pode dizer assim, não, isso é coisa do povo de Deus no passado. Paulo se apropria dessa história tão séria para dizer à igreja de Corinto, tome cuidado porque essa é a sua história, é a história do seu pecado. Então você deve entender isso. Então, não é somente uma história do que aconteceu, é do que acontece. É de como as coisas acontecem no nosso coração, como as coisas acontecem pecaminosamente no nosso coração. Ou seja, Êxodo 32 é a anatomia da nossa alma. A nossa alma está sendo exposta. A história de Israel está sendo contada para expor quem nós somos, como nós agimos e como rapidamente nós desobedecemos a Deus. Ou seja, como rapidamente nós nos voltamos para o caminho da idolatria e, claro, para o nosso pecado. Então, o que é o pecado, né? Lembre-se, pecado, irmãos, é toda transgressão da lei de Deus. A Bíblia chama de pecado aquilo que rompe com o relacionamento com Deus, isto é, aquilo que desobedece à vontade de Deus. E nós chegamos, num dado momento da revelação, que nós não estamos mais lidando com ignorantes. Nós não estamos mais lidando com um povo que não sabia o que fazer,
que não tinha instrução. Nós estamos vendo um povo muito bem instruído. Desde o capítulo 19, que o Senhor vem instruindo o seu povo através dos 10 mandamentos, aplicando sua lei na vida cotidiana, nos relacionamentos. Então, nós não estamos mais lidando com um povo ignorante, eles sabiam muito bem e basicamente eles receberam os 10 mandamentos. E sabemos bem que os 10 mandamentos proíbem, nos primeiros mandamentos, os deuses falsos, os ídolos, fazer imagem de escultura, ou seja, eles tinham o conhecimento básico, fundamental, de que Deus rejeitava a idolatria. Os 2 primeiros mandamentos estão postos para combater com força toda a idolatria, toda a prática idólatra, e eles sabiam muito bem disso, não só nos 10 mandamentos. Vocês lembram que Deus ele vai instruir lá no capítulo 23 sobre a forma como deveria fazer o altar. Olha, quando você for fazer um altar de pedra, não trabalhe a pedra para que ela não tenha uma forma de ídolo. Ou seja, tudo que Israel precisava saber a respeito do pecado da idolatria, Deus já havia instruído, mas eles violaram os 2 primeiros mandamentos. Então, irmãos, o pecado, basicamente, ele é você simplesmente desobedecer à vontade revelada de Deus. Mas aqui também há uma outra denúncia. Pecado também é não fazer aquilo que prometemos a Deus. Pecado não é somente desobedecer a Deus. O Êxodo 32, ele quer mostrar que é também pecado não fazer aquilo que prometemos a Deus. Por que estou dizendo isso? Porque o texto quer enfatizar isso, na verdade. Inúmeras vezes o povo afirmou, vocês lembram? Israel, vou te dar as leis, estou te dando as leis, agora você tem que obedecer. E como o povo respondia? Senhor, faremos tudo o que tens ordenado. Faremos tudo conforme o Senhor tem dito. Várias vezes Israel diz isso no relacionamento pactual. Senhor, tudo que o Senhor falou, nós faremos, nós obedeceremos. E quando se diz tudo, é tudo mesmo. Mas essa ruptura, irmãos, com o capítulo 32, mostra que o sangue não teve nem tempo, o sangue do sacrifício não teve nem tempo de coagular. Israel já se rebelou, o povo já descumpriu as suas promessas. E eles sabiam o que a lei dizia, eles prometeram a Deus que obedeceriam, mas eles rapidamente se rebelaram. É óbvio, irmãos, que isso é o retrato da sua vida. Primeiro, você peca porque você faz justamente aquilo que Deus proíbe. Você peca contra Deus porque justamente você faz aquilo que Deus proíbe. Ou Deus não tem instruído quanto ao seu pecado, ou Ele não tem falado ao seu coração. Então veja, se você tem a consciência do pecado, você está se rebelando contra Deus, desobedecendo a Deus, mas não mais por ignorância. Você decide, é uma atitude deliberada, né? É simplesmente você decide desobedecer a Deus. Você sabe o que deve ser feito, mas não faz. E muitas vezes, como nós vimos, muitos desses pecados você prometeu a Deus que não iria mais praticá-los. Muitas vezes você prometeu ao Senhor que não iria mais voltar para eles, mas você volta. Então, você não somente desobedece a Deus, mas você não cumpre com aquilo que você tem prometido a Deus. Você não tem cumprido aquilo que o Senhor ou que você prometeu ao Senhor. Por isso, irmãos, o que nós vamos ler em Êxodo 32 é sobre você. É sobre quem é você. É sobre o seu coração. É sobre a sua vida. É para falar, denunciar você. Mas isso tem uma razão de ser, irmãos. O cerne é que a recriação, ela não muda a influência do pecado no coração. E aí vem um problema, irmãos.
Às vezes a gente sai do mundo, mas o mundo não sai da gente. A gente sai do mundo, mas o mundo continua na gente. Por que os israelitas adoraram uma vaca? Por que os israelitas adoraram um bezerro? Porque inúmeras vezes os textos denunciam que o povo não abandonou completamente o Egito, mesmo prometendo servir ao Senhor. Atos 7:39 chega a dizer assim: no seu coração voltaram para o Egito. Embora, irmãos, veja, eles estivessem peregrinando, experimentando tudo que eles experimentaram e experimentariam, a idolatria estava lá. O Egito estava no coração deles. Estava ali, plantado no coração deles. E o que Atos diz, que no coração voltaram para o Egito, entenda o seguinte: Arão não precisava nem fazer um bezerro. Arão não precisava nem construir o bezerro que eles perderam. Eles já tinham o bezerro no coração. Eles já tinham o ídolo no coração. O que eles fizeram agora foi simplesmente colocar para fora. Por isso, irmãos, a Escritura alerta: é um grande erro pensar que você vai vencer a luta contra o pecado simplesmente por deixar de fazer algo. A Bíblia alerta quanto a isso. Você não vai conseguir vencer o pecado simplesmente porque você acha que deixou de fazer algo. Claro, deixar é bom, mas ele só será verdadeiramente bom se isso for resultado de uma mudança do coração, se for uma mudança interna. Então veja, o que a Bíblia diz é que você pode nunca construir um bezerro de ouro, você pode nunca ter um ídolo na sua casa, você nunca se curva a um ídolo construído, mas a Bíblia diz que ele ainda pode estar aí, no seu coração, brilhando, reluzindo, chamando a atenção da sua alma. Então, Êxodo 32 vai mostrar que é preciso chegar na raiz do problema. É preciso chegar onde o problema é básico, é fundamental para que ele seja tratado, para que aí sim, remediado o problema básico, evita-se que se retorne ao passado, evita-se que se retorne aos antigos padrões egípcios, padrões do pecado. Por isso que Êxodo 32 é tão importante. Você não pode pensar diferente. Então, meus irmãos, nós vamos entender a malícia do coração e como as coisas se revelam, a dinâmica do pecado. E assim, irmãos, nós vamos ter uma ideia de como nós agimos contra Deus, de como nós agimos contra o Senhor. Então, a gente pode perguntar assim: por que Israel caiu em pecado? Por que tão rapidamente Israel se rebelou contra Deus? E essa pergunta é óbvia para nós. Por que caímos? Por que você cai em pecado? Primeiro, irmãos, porque no seu coração você desconfia do que Deus está fazendo. Pecado, irmãos, entendam, é tanto uma desconfiança quanto desobediência. Porque todo pecado, ele desconfia de Deus. Ele é um ato de desconfiança de Deus. E é isto que você faz. Quando você desconfia de Deus, conscientemente ou não, você vai agir da sua própria forma. Veja o verso número 1 do capítulo 32. O que diz? O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Notem, irmãos, aqui os detalhes da narrativa são muito importantíssimos. Porque notem, no passado, anteriormente, antes da revelação do tabernáculo, das instruções do Senhor do tabernáculo, o Senhor havia convidado Moisés para se relacionar com ele intimamente no topo do monte, onde ali é dito que o Senhor iria instruir Moisés a respeito das coisas celestes. Não é dito nada, simplesmente nada, sobre o tempo que Moisés iria permanecer. Só é informado que esse tempo duraria 40 dias e 40 noites. O que o povo então está observando é que Moisés, ele está demorando. Mas mesmo assim, ele está demorando, porque Deus está revelando a sua vontade. Então, o povo estava exatamente onde Deus queria que o povo estivesse. Moisés no topo do monte e o povo ali diante do monte. Então, o que é que se espera? No devido tempo, como acontece, Moisés terminaria de ser instruído, desceria, instruiria o povo e conduziria o povo pelo caminho. O que restava ao povo? Contemplar a glória de Deus no topo do monte, na revelação em que ele estava dando a Moisés. Mas o texto diz que eles ficaram impacientes. Eles duvidaram, ficaram ansiosos, e então murmuraram. Veja, até Moisés é alvo de sua crítica. Há uma expressão que é traduzida aqui, este Moisés. Irmãos, a gente sabe bem, isso é uma forma de desdenhar, isso é uma forma de desrespeitar, e também uma forma de dizer, nós não precisamos dele, está demorando demais, nós não precisamos de um líder desse, nós não precisamos desse líder entre nós. Então, este Moisés, o povo começou a desdenhar de Moisés. Só que, irmãos, lembrem das exposições que nós fizemos anteriormente, que quando Deus institui uma liderança, desdenhar dela é desdenhar antes de tudo de Deus. Então, é como se eles estivessem desabafando e jogando ou chamando um responsável, e neste caso era Moisés, mas o fato mesmo é que eles estavam indiferentes com relação a Deus. Ele vacilou, Deus vacilou, isso não existe. Isso não existe. 40 dias, 40 noites, né? Não são 40 horas. Porém, irmãos, nada de anormal estava acontecendo. Deus não havia abandonado seu povo, né? Deus estava instruindo Moisés. Deus estava preparando a salvação do seu povo. Deus estava dando uma revelação a respeito da redenção. Deus estava instruindo sobre a arca, onde ele iria estar no meio do seu povo. Então, imaginem, irmãos, as novidades que Moisés estaria carregando quando descesse, instruir o povo e dizer, Deus vai descer do monte. Ele vai habitar entre nós agora, que maravilha! Deus acabou de me dizer nesse período que Ele vai ficar entre nós gloriosamente, Ele vai construir um tabernáculo, uma arca, Ele vai erguer sacerdotes, e Ele vai habitar no nosso meio, veja que maravilha. Então, tudo estava fluindo, mas em vez do povo esperar em Deus, desconfiaram e agiram por conta própria, assumindo o controle. O pecado, irmãos, é uma desconfiança do que Deus está fazendo. Por isso, consequentemente, você age por conta própria. Como isso se revela? Quando nós ficamos impacientes, irmãos, com Deus e de fato nós queremos que Ele faça as coisas certas que nós achamos que Ele deve fazer. Quando a gente está doente, nós queremos que Ele nos cure. Quando nós estamos passando por algum problema, você quer que Ele satisfaça a sua necessidade. Você quer que Ele promova mudanças espirituais. Você quer, diante da iniquidade dos seus familiares, que Deus salve os seus familiares.
Mas já se passaram 40 dias, já se passaram 40 noites, e Deus não tem feito nada. Deus não tem dado um sinal. Então nos rebelamos. Mas aprenda, irmão, por vezes Deus quer que você fique onde você está, do jeito que você está, da maneira que você está, do mesmo jeitinho, do mesmo jeito. E aí, irmãos, outra coisa importante, né, que aqui você vai ver a dinâmica do pecado no coração do povo. Você também peca quando você distorce aquilo que Deus pretende usar para a sua glória e vai adaptar para a sua própria vontade. Então, qual era o propósito do Êxodo? O livro de Êxodo, irmãos, ele vai justamente mostrar que o propósito era que o povo adorasse a Deus. Lembrem-se, irmãos, o tempo todo Deus fala a Moisés: vá ao Egito, que eu vou libertar o meu povo para que ele celebre uma festa no deserto. O tempo todo Moisés chega para o faraó e diz: ó, liberta o povo de Deus, porque Deus está chamando para celebrar uma festa. Deus está chamando para ele ser adorado. Deus quer que o seu povo vá para o deserto adorá-lo. Então, o cerne de Êxodo é isso. Deus está libertando um povo para que esse povo adore, para que esse povo louve o seu nome, dedique-se em louvor e adoração ao seu nome. Então, essa é a estrutura. Aí eles vão e adoram do jeito deles. Eles vão e adoram da maneira deles, fazendo uma representação visível da divindade. Uma adoração ao estilo egípcio, uma adoração ao próprio estilo, com suas próprias ideias, com os seus próprios sacrifícios, com suas próprias refeições pactuais. Uma liturgia do jeito deles. Veja, Deus estava, irmãos, instruindo Moisés a respeito do culto do tabernáculo. Moisés não ia descer somente com a estrutura tabernacular, ia descer com a liturgia pronta. Deus estava dando uma liturgia cultica para Moisés. Moisés já ia descer com tudo pronto. O povo decide adorar a Deus, mas do jeito deles, com a liturgia deles, e o falso se misturando com o verdadeiro. Aquilo que é falso se misturando com o verdadeiro. Isso é visto no texto, irmãos, como algo abominável. Por isso, irmãos, as igrejas teologicamente liberais são tão fatais hoje em dia. São tão fatais. É como alguém que diz assim: não, na minha igreja tem pregação conforme o Senhor ordena, mas continua, depois da pregação tem teatro. Ou quem sabe alguém afirma: não, a nossa igreja canta salmos, mas depois que termina de cantar os salmos, canta Klebelucas. As pessoas, irmãos, elas acreditam que estão num culto autêntico e que frequentam igrejas autênticas, mas não são. A razão é simples. Deus determina como quer ser adorado. Nós passamos aqui domingos na escola dominical instruindo sobre o princípio regulador do culto, e esse é o princípio. Deus determina como quer ser adorado. Portanto, Deus, quando viu a cena, Deus, quando viu aquilo, Deus não disse: ah, é um culto. Tem uns errinhos, tem uns equívocos, tem uma liturgia meio confusa. Deus chamou aquilo, irmãos, de idolatria. O bezerro de ouro, aquela atitude foi vista como idólatra. Era um culto falso. E eles estavam chamando de Deus, que a gente vai ver. E Deus diz: não, esse é um culto falso. Só que, irmãos, veja, esse problema não é somente estrutural, não é somente igrejas que mudam o culto com os objetivos mais diversos. Aí voltamos para o coração. O problema é espiritual. Corações que fabricam seus próprios bezerros. Pensem bem. Talvez você não esculpa um ouro, mas molda um Cristo conforme a sua conveniência. Um Cristo que aprova seus pecados, que não exige arrependimento, que aceita o que você faz, quando na verdade, como Israel, criaste um Deus à própria imagem.
E assim, irmãos, como o povo de Deus quis um culto mais visível, as pessoas, e você talvez queira, um culto mais sentido, um culto que emocione, um culto que agrade, que faça se sentir bem. Mas Israel ensina negativamente, aponta para aquilo que é verdadeiro, melhor dizendo, é que a verdadeira adoração é centrada em Deus unicamente, e não nas sensações humanas. O coração é o verdadeiro santuário, então devemos entender, se nele a mistura, parte devoção, parte egoísmo, parte reverência, parte mundanismo, então o culto é contaminado. Ele não pode ter mistura, ele não pode ter aquilo que Deus não ordena, ele não pode ser feito conforme as nossas imaginações, como diz a nossa confissão de fé. Ele deve ser do início ao fim, conforme Deus ordena. Israel então precisaria ter examinado, irmãos, se eles estavam adorando a Deus como de fato Deus havia ordenado. E eles sabiam que estavam pecando, porque Deus já vinha instruindo com relação à idolatria. Então, meus irmãos, o culto é uma prova, denuncia um dos problemas que nós temos no coração. É querer misturar. O nosso pecado é justamente uma das coisas, um dos elementos da nossa natureza pecaminosa. A gente gosta de misturar profano com sagrado. A gente gosta de misturar as coisas santas com sagradas para que a gente possa permanecer no nosso pecado, para que a gente possa continuar. Nem assim no domingo, por exemplo, né? A gente vem no culto de manhã, aí de noite, à tarde, a gente faz o que a gente bem quer, e a gente diz, eu adorei ao Senhor, hoje eu fui cultuar. Não, você violou o quarto mandamento, você desobedeceu a Deus. Não é o fato de você só cultuar de manhã, e de noite você avacalhar, que você continua um adorador. Você continua um ídolo, continua idolatrando, continua pecando, né? E nós gostamos de misturar. Isso é comum, irmãos, no seu coração. Isso é comum. Então, Deus não aceitou o bezerro. Deus reprovou a idolatria. E Ele não aceita hoje essa mistura. Essa mistura que nós tanto queremos. De pegar as coisas santas e trazer as coisas profanas para misturá-las. Mas, irmãos, outra coisa que chama a atenção, veja, é uma coisa, o que acontece aqui é algo assustador, porque outra coisa que o texto vai nos mostrar, que é uma propriedade do nosso pecado, é que a gente também gosta de usar aquilo que Deus nos dá indevidamente. Veja aí o verso número 2 e 3. Veja. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Irmãos, veja, o que o texto está dizendo é que vamos fazer um bezerro de ouro, então vocês vão tirar os brincos, vão tirar os colares, e nós vamos formar um ídolo a partir deles. Vocês sabem o que isso significa aqui? Irmãos, o mesmo presente que Deus deu a Israel quando saiu do Egito. Vocês lembram desse episódio? Que o Senhor diz: olha, eu vou fazer os egípcios entregar tesouros a vocês. Vocês vão pedir, eles vão dar. Vai ser o pagamento. Vai ser o pagamento. Então Israel, quando vai saindo, eles pedem e os egípcios enriquecem Israel, né? Então dão tesouros, dão ouro, né? E como nós estamos vendo no tabernáculo, esse mesmo ouro, uma devida quantidade, seria separada para
construção do tabernáculo, dos itens do tabernáculo. Veja, Deus deu, objetivando não só abençoar o povo, mas prevendo a construção da sua própria moradia, que ele ia se apropriar das ofertas desse mesmo ouro para construir um tabernáculo. Arão vai e pega o que Deus dá para fazer um bezerro de ouro. Irmãos, é um abuso flagrante de uma dádiva divina. A mesma coisa acontece com você. Você usa as coisas que Deus tem dado para pecar. Já pensou nisso? Deus lhe deu filhos, agora eles são um empecilho para que você chegue ao domingo. Deus lhe dá saúde, aí agora no domingo você vai praticar esportes, em vez de cultuar pela manhã. Deus lhe dá um transporte, aí agora você fica usando o carro para conduzir em inúmeras viagens dia de domingo. Ele faz você prosperar, mas agora você está gastando tanto dinheiro com a sua TV de 800 polegadas, com o seu carro que quase fala com você, conversa com você com inteligência artificial, que você não tem nem preocupação em dizimar. Não somente isso, irmãos, mas Deus te deu inteligência, mas agora você usa a inteligência para zombar de Deus, justificar o pecado. Não é interessante isso? A inteligência que Deus nos dá para a glória dele, nós usamos para justificar o nosso pecado. Deus te deu voz e agora serve para reclamar, não para louvar a Deus. Deus te dá um tempo livre e agora você é ingrato, você usa o tempo com coisas vazias. Deus te dá talento, mas você usa para buscar reconhecimento, não para servir. Todas as vezes, irmãos, que transformamos uma dádiva divina em ferramenta de pecado, nós estamos moldando um próprio bezerro. Todas as vezes que usamos a dádiva divina para transformá-la em pecado, nós estamos modelando um bezerro. Nós somos adorados e não adoradores. Nós somos adorados e não adoradores. Por isso, irmãos, veja o verso número 5. Pule para o verso número 5, eu quero deixar o 4 para posteriormente. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Amanhã haverá festa ao Senhor. Vejam, irmãos, sabe, eu não sei se é assim, Deus vai usar uma expressão forte na próxima exposição, nós veremos com esse povo, né? E aí é que a gente vai entender com mais detalhe. Mas você analisando só os versos 6, os 6 primeiros versos, que é o objetivo hoje à noite, claro que eu quero me aproveitar de todo o capítulo, de todos os detalhes possíveis, então não vou ter pressa de terminar o capítulo. Mas você olha assim, esse povo, que problema, né, esse povo tinha, porque, olha, irmãos, toda essa atmosfera idólatra, de desobediência, de rebeldia, porque cada passo que o texto dá enfatiza um povo rebelde, um povo de fato que está deliberadamente pecando contra Deus. E o texto diz que eles estavam ainda dizendo que era para Deus, que estavam fazendo tudo para Deus, né? Eles estavam fazendo para si mesmos, para a idolatria, mas ainda estavam cinicamente dizendo: vamos adorar a Deus, né? Na sua Bíblia deve estar, o nome Senhor está em letras altas, caixa alta, né? Usaram o nome de Deus em vão, pactual. Até o nome de Deus usaram. Veja que absurdo. Eles estavam em desobediência. E dizendo: não, a gente vai adorar ao Senhor, ao nosso Deus. Então, meu irmão, ao usar o nome sagrado de Deus, Arão estava dizendo: não se preocupe, esse bezerro é para a glória de Deus. Esse bezerro é para a glória de Deus.
Você faz isso com mais frequência do que imagina. Como assim, pastor? Quando você precisa justificar as suas próprias escolhas, você basta simplesmente colocar em nome de Deus no cabeçalho. E pronto, está tudo resolvido. Eu voto em Lula, pastor, porque ele ajuda os pobres e Deus é a favor dos pobres. Ou afirma, né? Deus está lá, né? Assim, referindo às igrejas falsas, Deus está lá, né? Os meus parentes frequentam, mas Deus está lá, apenas para aliviar a consciência. Há quem vá mais longe, hoje em dia tem gente dizendo que o casamento homoafetivo Deus acha lindo. Outros negligenciam o dia do Senhor, preocupados, mergulhados no ritmo de trabalho, prosperam e logo conclui: Deus está me abençoando. Usa o nome de Deus para blindar, sabe? Você usa o nome de Deus para lhe proteger, para proteger o seu pecado, para mantê-lo intacto. E usa o nome de Deus, e isso é uma mentira aparentemente piedosa, que não existe mentira piedosa. O que isso mostra, irmãos, é que rotular algo com o nome de Deus não o torna santo. Eu não tornarei aquilo que é profano e insanto porque eu boto o nome de Deus. Eu não tornarei um prostíbulo santo porque eu boto prostíbulo El Shaddai. Eu não transformo aquilo que é profano em santo porque estampo o nome de Deus. E aqui, irmãos, nós estamos aprendendo isso. O povo de Israel, irmãos, estava sendo chamado a adorar a Deus santo e ele está dizendo, não. Violação do terceiro mandamento. Prepare-se, Deus vai matar um bocado lá na frente. Vai ter uma chacina no capítulo. Lembre-se do que Deus disse: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Vai ter uma chacina mais na frente. A gente vai ver. Mas observem, irmãos, outra coisa que chama a atenção: o povo de Israel chamou o bezerro de ouro de festa ao Senhor, mas Deus chamou aquilo de idolatria. E é isso que acontece, irmãos. O nome de Deus é usado como verniz para disfarçar a desobediência. E há muita religiosidade que leva ao selo em nome de Deus, mas é bezerro de ouro. Deus não se deixa enganar, irmãos, por justificativas falsas, aparentemente piedosas. Ele não aceita que a sua glória seja associada ao pecado. Não basta simplesmente invocar o nome de Deus, é preciso obedecê-lo. É preciso obedecê-lo. Então, quando o homem usa o nome de Deus para validar as suas paixões, ele não está adorando, ele está blasfemando. Porque nós não podemos colocar o nome de Deus, irmãos, no topo de uma carta e imaginar que, pelo fato do nome dele estar no topo da carta, o que escrevemos é bênção dele. O verdadeiro servo, ele não usa o nome de Deus para justificar sua agenda. Ele submete a sua agenda ao Senhor. E quando faz isso, ele não precisa rotular nada, basta simplesmente ser obediente. Então, isso é mais um pecado como o nosso, irmãos. Usar o nome de Deus para justificar o nosso pecado, né? Basta somente usar a palavra mágica Deus, e o que é pecaminoso se torna santo para muitos. E Deus não admite, irmãos. Nós somos coniventes, nós que queremos e aceitamos essa manobra, mas pecado continuará pecado para todo sempre.
Mas ainda há outra coisa, irmãos. Eu tive que dividir justamente porque é tanta coisa. Você olha assim, de 6 versículos, 30 minutos eu termino o sermão. Quando você começa a desenvolver, você tem que lapidar, porque senão você vai para 2 horas de sermão. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, mas minha saúde hoje não me permite. Mas ainda tem muitas coisas a aprender aqui, e uma delas, irmãos, é chamar a atenção para algo importante que o texto de Êxodo 32 quer ensinar. É o que o pecado faz com você. Veja aí o verso 6. Preste atenção. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Irmãos, à primeira vista a gente olha assim e diz, foi uma festa, né? Foi uma grande festa, né? E a gente pode pensar assim, não, uma celebração comum, teve comida e tal. Só que tem um termo hebraico aqui que ele é fortíssimo, que como foi traduzido como folgar. Ele tem uma conotação sexual. Ele é usado nas escrituras com tom de pecado sexual. Ele é usado em Gênesis 26, por exemplo, o verso 8, para falar de uma intimidade conjugal. Ele é usado também em 39:14 de Gênesis para falar também da intimidade. Então, o que isso significa? E aí, irmãos, veja, pasmem, o texto está revelando que o culto idólatra do bezerro de ouro rapidamente degenerou em um ritual sensual semelhante aos cultos pagãos do Oriente Próximo. Ou seja, irmãos, o povo disse que ia fazer uma festa, mas na verdade foi imoralidade. Na verdade, a imoralidade sexual foi grande. Misturaram adoração com imoralidade, culto e prazer. Virou uma bagunça imoral. O que era uma festa virou imoralidade. Sabe por quê, irmãos? Um dos aspectos, prestem atenção, que Êxodo está revelando agora, e as escrituras vão desenvolvendo, lapidando. Você entenda isso. É que a falsa adoração, ela sempre conduz à dissolução moral. Sempre. Ela redunda em imoralidade. Ela redunda em distorção moral. Sabe por quê? É óbvio. Pensem bem. Se o cara afasta o coração de Deus, a carne assume o controle. Se ele adora falso, se ele está num culto falso, se ele está numa adoração falsa, quem vai dominar a vida dele? A carne, a natureza pecaminosa. E aqui, irmãos, esse princípio que a Escritura vai conduzindo e refletindo, permanece, nós devemos atentar. O ser humano se torna semelhante àquilo que adora. Tem um livro fantástico, eu tenho, não sei nem se está editando ainda, Edições Vida Nova, G. Cabelo, o nome do autor. Você se torna aquilo que adora. Você se torna aquilo que adora. É isso que o texto está dizendo. O salmista diz no Salmo 115, verso 8, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, os ídolos, e todos os que neles confiam. O salmista está dizendo, quem é idólatra se transforma também conforme sua idolatria. É fato, irmãos. Por exemplo, a pornografia, nós falamos aqui no encontro de casais, é um dos ídolos mais destrutivos deste tempo. Quando quem se entrega a ela passa a adorar o prazer, e pouco a pouco ele começa a ser moldado. A pornografia, então, não é apenas um pecado de consumo, começa a se tornar uma adoração falsa. Por quê? Porque automaticamente Deus é substituído como aquela fonte de alegria. Deus não é mais a fonte de prazer, de gozo, rouba a capacidade de amar, destrói o domínio próprio e transforma o adorador em imagem daquilo que contempla, um ser sem pureza,
sem reverência, sem sensibilidade espiritual, e naturalmente ele se torna alguém carnal, vazio, buscando sua própria satisfação. Da mesma forma, é o dinheiro, o bezerro dourado mais antigo e respeitável, Jesus chama de Mamon, e é um Deus que exige culto diário. Quem adora o dinheiro não o vê como meio, mas como fim, e acaba medindo tudo, inclusive Deus, pelo lucro. Esse tipo de idolatria produz pessoas calculistas, frias, inquietas, incapazes de descansar, incapazes de dedicar o domingo ao Senhor, ainda que prosperem. E a negligência com o domingo nasce da mesma raiz. Uma adoração, um coração que adora o trabalho e a produtividade não suporta o descanso, não suporta parar para descansar. E aí o dia do Senhor começa a se tornar incômodo. Por quê? Porque ele se transformou naquilo que ele adora. Parar incomoda ele, porque agora ele está nessa rotatividade, porque o culto interrompe esse aspecto idólatra dele mesmo, do dinheiro. Então, por isso, você se levanta para folgar nos shoppings, nos campos, nas praias, achando que está livre, mas Deus está dizendo, é só um bezerro de ouro, é só um ídolo. Seu descanso não é em Deus, mas em si mesmo, e por isso nunca encontra paz. Aí você volta a trabalhar na segunda, cansado e sua alma vazia. Vazio igual o bezerro de ouro, sem vida nenhuma. Porque você é um idólatra. Dinheiro. Até mesmo, irmãos, o amor à família pode se tornar idolatria. Quando os filhos, o cônjuge, o lar se tornam o centro da vida, Deus entra simplesmente como um acessório. Deus é simplesmente um acessório. E aí muitos justificam sua ausência na igreja dizendo, eu preciso estar com minha família. Mas quando na verdade não percebem, já se tornou um altar. Amar a família é mandamento, adorá-la é pecado. O mesmo ocorre com o corpo, com a reputação, com a carreira, com o lazer, com as causas políticas, todas as boas dádivas, mas que, quando ocupam o lugar de Deus, deformam o adorador. O princípio é o mesmo, irmãos. Você se torna aquilo que adora. Então, imagine, se você adora o prazer, você se torna escravo do corpo. Se adora o dinheiro, torna-se insensível. Se adora a família, torna-se possessivo. Se adora o sucesso, torna-se soberbo. Mas se adora o Deus Santo, é transformada a sua imagem. Somente a adoração verdadeira, irmãos, nos transformará conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós só seremos semelhantes a Deus em sua imagem e semelhança se, de fato, adorarmos a Deus unicamente e verdadeiramente. Outra forma, irmãos, que pecamos contra Deus, aqui chama a atenção o fato, é quando nós fazemos o que é popular no lugar do certo. Essa semana, acho que foi algum momento, né? Tem um indivíduo, acho que ele sofreu, ele tem problema cognitivo, acho que nunca fizeram um exame nele, mas ele tem um problema psiquiátrico, provavelmente. E ele se acha o detentor da verdade. E você sabe que agora tem um movimento na internet, passapanista, não sei o quê, aquela confusão toda, e vocês não sabem, eu recebo todos os dias convite para entrar nessa briga. E eu digo, gente, eu pastorei uma igreja, eu não tenho tempo para estar em confusão na internet, não. Eu amo essas confusões na internet, mas eu não tenho tempo mais, não. Eu não tenho mais maturidade para lidar com certas pessoas, não. E aí um cara desse
alguém compartilhou um vídeo meu, botou no grupo onde ele estava, e ele simplesmente disse: não sigam esse cara. Não sigam ele, não. No dia que ele conta uma história, diz: no dia que eu falei assim, 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 ele não foi ao meu favor, ele zombou na postagem, só porque eu botei risos num comentário de outra pessoa. Ele deduziu que eu estava sendo contra ele, né? E aí começou aquele movimento, né? Porque eu não estava andando conforme a manada, né? Aqui, irmãos, veja, uma das coisas que nós estamos vendo é que pecar contra Deus é fazer aquilo que é popular no lugar do que é certo. E essa parte, irmãos, foi o erro de Israel. Quando estavam automaticamente pedindo bezerro de ouro, eles estavam copiando o Egito. Mas, irmãos, veja, o erro também foi de Arão. Ele não aguentou a pressão e fez o bezerro. Ele não aguentou a pressão. O texto tem termos fortes aqui. Eles não estavam pedindo a Arão, não, eles estavam mandando. Eles estavam se rebelando contra Arão, exigindo que Arão fizesse um bezerro de ouro. Na igreja, às vezes, acontece a mesma coisa, irmãos. Nós queremos que líderes nos obedeçam. E nós ficamos pressionando a liderança, né? É pressão, né? E aí, a gente aprende aqui que o que nós precisamos mesmo é de líderes firmes, fortes, corajosos, convictos. Porque quando se trata de adoração, teologia, culto, ministério, disciplina, é preciso uma liderança firme. Então, pouco importa se o povo pressiona, o que é que o povo quer, o que é que o povo deseja. O importante, irmãos, é o que Deus quer. E Arão não se preocupou com isso. Então, sempre que fazemos aquilo que é popular no lugar daquilo que é certo, nós pecamos. E essa é uma nossa tendência. Andar conforme a manada. Andar conforme a cultura. Andar conforme, mas fulano não faz na igreja dele tem, né? Assim. O pastor na igreja dele faz tal coisa, né? E a gente não está preocupado se é certo ou se é errado. O que a gente está pensando é: todo mundo faz, não é não? Sempre foi assim, né? Eu me lembro aqui na igreja, eu escutava muito isso no começo, né? Sempre foi feito assim, pastor. Agora o senhor quer mudar, vai mudar, né? Sempre foi feito assim, pastor, né? Problema, eu não tenho culpa não, mas não vai fazer mais, né? E a gente não está preocupado se é certo ou se é errado. É se sempre foi feito assim. E se todo mundo faz do jeito que faz, é porque está certo. E Deus está mostrando não. Às vezes pode ser uma prática muito comum e mesmo assim ser uma idolatria. Então, meus irmãos, é vital nos lembrarmos de que em tempos em que os líderes cristãos alegam que o soberano é o público, não a mensagem, nós precisamos tomar cuidado com isso. É preciso lembrar disso quando o povo a cada dia escolhe líderes molengas. Oh, quantidade de igrejas que tem líderes moles, medrosos. Pense nos homens fracos. Olha, irmãos, eu nunca vi uma geração de liderança dentro da igreja tão fraca para lidar com o povo, para confrontar o pecado do povo. Um bando de homem frouxo, parece mais mulher. É o reflexo, irmãos. Sabe por quê? Porque o povo não está escolhendo líderes para a glória de Deus. Estão escolhendo fantoche. Não vai fazer o que não? Vai fazer não? Vai fazer não, pastor. Não vai botar a Patrícia para dançar o sapatinho de fogo durante o culto, vai botar não? Cortar o salário. Vamos parar de dizimar? Vamos parar de dizimar aquele cede. Não é não? A gente corta o dízimo, ele cede, porque ele vai ficar com fome. Eu já vi uma igreja fazer isso.
Eu já vi uma igreja fazer isso, do pastor chegar no púlpito de domingo e dizer: ou eu que sou bode, ou vocês que são bodes. Porque vocês não estão preocupados nem com minha família. Vocês não estão dizimando para não receber meu salário. Vocês não estão preocupados nem com minha família, se ela vai morrer de fome ou não. Tiraram o pastor. Eu tinha disciplinado tudinho, botado tudinho para fora e começado uma congregação nova. Bastava o presbitério dizer: tem o aval. E eu ia dar bicuda na cara do cão. Fazer um concurso, arrumar um emprego para ficar de manhã trabalhando, ganhando meu salário, e à tarde e à noite plantando campo. Mas eu não ia admitir uma coisa dessa. Arão disse: vocês querem o bezerro, é? Traga o ouro que eu faço. Arão é um reflexo, irmãos, de uma geração fraca de liderança, que estão mais preocupados com reputação, em serem aceitáveis, porque é meu amigo, é meu familiar, é meu parente, eu gosto muito dele, do que a glória de Deus. E aí, claro, irmãos, uma outra maneira de cair em pecado da nossa natureza, 6 versículos, tá? É que nós esquecemos com facilidade do que Deus fez, irmãos. Nós esquecemos com facilidade. O roteiro, irmãos, é de recriação. Deus tirou um povo que estava sofrendo no Egito, sai conduzindo o povo, enriquecendo o povo e sua providência, salvando. Deus leva Moisés, Deus guia o povo, passa pelo Mar Vermelho, e tem nuvem, e tem a coluna de fogo. Deus está fazendo, operando, manda maná, a obra de Deus. De repente o povo esquece de tudo aquilo e volta para a idolatria. Veja o verso 4. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Veja, irmãos, tudo que Deus fez, faz-se um ídolo. Convoca-se o povo, diz: está aí os teus deuses. Como é fácil, irmãos, esquecer os feitos de Deus. Como é fácil. Como é fácil, irmãos, esquecer que Ele é a fonte dos nossos talentos, que Ele é a fonte do nosso sustento, que Ele é a fonte de nossa saúde, que Ele é a fonte da nossa vida, que Ele é quem nos sustenta em todos os momentos, que Ele é o nosso Salvador. Como é fácil esquecermos e voltarmos à nossa idolatria. Como é fácil esquecermos o que Deus faz e voltarmos para os nossos pecados, voltarmos para os nossos ídolos. Ídolos que não nos salvam. Ídolos que não nos salvam. Deu para entender, irmãos, que é sobre você que o texto está falando? É do que acontece com você. Do mesmo jeito. Não difere em nada. Por isso, como você pode ser salvo? Não basta, irmãos, saber o que Deus diz, né? Israel sabia. Mas é reconhecer que Ele é o único a ser adorado, que Ele é o único a ser amado, reverenciado, obedecido, e que deve contar com toda a nossa vida dedicada a Ele. E por isso, irmãos, nós precisamos do Evangelho, e por isso nós precisamos dEle, de Cristo. Nós precisamos de fato nos voltar para Cristo. Nós precisamos fazer dele o nosso único objeto, o nosso único a ser adorado e amado e reverenciado, e imitá-lo, como aquele que adorou o Pai, como aquele que viveu para a glória do Pai e nunca se prostrou
e nunca se envolveu naquilo que Deus não ordenava. E nós só destruiremos, irmãos, a idolatria do nosso coração se Cristo se assentar no trono dele. Nós só destruiremos essa idolatria se Cristo for o centro da nossa vida. Se o nosso objetivo for Cristo, se o nosso desejo for Cristo, se o nosso amor estiver em Cristo, se os nossos pensamentos forem os pensamentos de Cristo, se nossas palavras forem as palavras de Cristo, essa é a única forma de destruirmos a idolatria do nosso coração. Sem isso, continuaremos idólatras. Sem Ele, irmãos, estamos perdidos. Porque somente Ele tem o Espírito, somente Ele pode nos enviar o Espírito que é capaz de moldar a nossa vida. Somente Ele nos dá o Espírito que é capaz de nos remodelar, de nos criar, de nos fazer de novo para a glória dEle. Por isso que chega lá o teólogo, deixa eu ajeitar minha patente, vou falar com Cristo. Mestre, bem sabemos que vens de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus, você precisa nascer de novo. Eu amo Jesus, sabia? Não tenho arrudeio com ele, não. Você precisa nascer de novo. Como assim? Voltar para o ventre da minha mãe, vir novamente? Não. É um novo nascimento da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Somente Cristo, irmãos, tem o Espírito e envia o Espírito que nos molda para sermos parecidos com Ele. Só desfaremos a nossa idolatria se Ele for e Ele estiver moldando a nossa alma. Se Ele for o nosso guia, se Ele for o nosso grande amor. E aí o efeito também é o mesmo. Se você é um idólatra, a idolatria lhe molda. Mas se você for um adorador genuíno de Cristo, Ele vai lhe moldar. Você vai se tornar semelhante a Ele. Lembre-se das palavras de Paulo, que o Senhor dá à igreja o ministério da palavra, para que o povo se pareça com Cristo. Se Ele for o centro de sua vida, a cada dia você vai se parecer mais com Ele. Você vai se parecer mais com Cristo. Porque Ele vai destruir a sua idolatria. Mas se você automaticamente não estiver disposto a isso, vai ser triste para você. Porque Apocalipse diz que no céu idólatras não entram. E às vezes a gente fica por aí, tá vendo? O Papa é quase protestante. Maria não é corredentora. Isso vai dar uma confusão grande. Porque eu tenho livros católicos, como a Glória de Maria, que fala sobre isso. E vai dar uma confusão. Tem gente... Mãe recebeu uma arte hoje dele na porta de Wittenberg, pregando um papel, e embaixo assim, falta só 4 solas, né? Porque o Solus Christi ele já defendeu, né? Faltam só 4 solas, né? E às vezes a gente fica atacando, né? Adorando Maria, adorando outros deuses, se comando, tal. Essa idolatria também é contemplada, essa do coração. Você vive, você não se curva, mas seu coração já está curvado.
ela está englobada também. Esse idólatra também vai para o inferno, porque ele nunca entregou plenamente o seu coração a Cristo. Por isso que o Senhor diz assim: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu... Veja, o Senhor não está fragmentando o corpo humano, não. Os sentimentos humanos, não. Alma, corpo, coração, não. Essa é uma forma hebraica de dizer assim: você tem que amá-lo e adorá-lo plenamente e totalmente. Não como Israel. Estava no pé do monte, viu o que viu, recebeu a lei de Deus, viu milagres, estava sendo guiado por Deus, mas o Egito continuava no coração deles. Você só se livrará dessa idolatria se plenamente o seu coração estiver dedicado a Cristo. Encerro perguntando: está? Está? Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, pela tua voz, pela tua palavra, ó Deus, pelas suas orientações, pelas suas exortações e por lembranças santas, Senhor, que nos humilham e também despertam o nosso coração para nos voltarmos verdadeiramente para o Senhor. Livra-nos, ó Deus, desse coração rebelde que nós temos, que tão rapidamente se afasta de Ti e, ó Deus, transgride os Teus mandamentos. Não deixe, Senhor, que saiamos daqui e venhamos a nos esquecer de tantas verdades, mas que elas permaneçam em nós durante toda esta semana, para nos santificar, para nos moldar, para nos fazer semelhante a Ti, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.